Então, gente, mais uma vez eu aqui no YouTube. Antes de tudo, eu queria comentar algumas coisas, né? Que eu estou tentando pegar as manhas de youtuber mesmo. Então, existe uma certa tradição entre youtubers metidos a intelectuais de filmar com a estante de livros, né? Só que normalmente eles botam a estante de livros atrás. Para eu fazer diferente, eu vou filmar só a minha estante de livros enquanto eu falo. Eu não quero mais explorar os meus gatos, porque hoje chegou um gato novo aqui em casa. Já é o quarto. E os gatos estão meio estressados hoje, então vou explorar os meus livros para fingir que eu sou inteligente. Então vocês fiquem aí olhando os títulos, apreciem como eu compro livros bons e não leio. Aí ignorem o que eu estou falando, deem o dislike, não compartilhem, denunciem o vídeo como sempre. Todos os conselhos de sempre. Queria falar com a minha irmã, que deve assistir esse vídeo, que o vídeo que ela pediu para eu fazer vai ser feito, deve ser o próximo vídeo. Ele está dando um pouquinho de trabalho que eu não sei exatamente como dimensionar. Ela pediu um vídeo em resposta a ao Plandemic, que é um vídeo de teoria de conspiração ligado à pandemia do coronavírus, cheio de besteira. E eu tenho que ainda decidir exatamente como que eu vou fazer isso, porque é um vídeo que inclusive tiraram do YouTube, tiraram de vários canais de divulgação por conter muitas fake news e tal. Então, até mesmo criticá-lo pode ser uma forma de divulgação. Eu vou estudar como abordar isso tranquilamente e com o cuidado necessário, inclusive para o YouTube não tirar o meu vídeo falando sobre ele. Mas hoje o assunto é outro, porque hoje eu quero seguir mais a linha do desabafo mesmo, como é o normal no meu vídeo. O vídeo de hoje eu provavelmente vou assistir no futuro, daqui a alguns anos, para tentar entender o que aconteceu durante a pandemia e o que aconteceu comigo durante a pandemia, aquilo que eu passei e tudo que eu fui afetado. Esse som ao fundo é minha esposa vendo TV, ela está vendo um dorama chinês e, e eu não vou cortar porque eu sou YouTube vagabundo, então deixo o áudio com o áudio da TV do fundo. Mas como eu falava, minha ideia com esse canal principalmente é botar uma espécie de diário para eu poder rever e entender o que está acontecendo, porque eu sei que hoje que eu falo esse período da pandemia, é um episódio em que eu estou vivenciando a história, um momento histórico muito importante, e no meio de um turbilhão que vai ser difícil de entendê-lo exatamente como ele acontece agora. Para o futuro eu vou olhar para esse passado com muita curiosidade e ver como que eu passei por isso. Hoje eu bani das minhas redes sociais dois amigos pessoais meus. Isso já aconteceu antes, eu bani por motivos de discordância política. Isso já aconteceu antes com outras pessoas, inclusive parente meu. E sempre machucou um pouco porque eu questiono se eu estou sendo intolerante, se eu estou me fechando a opiniões contrárias. Mas hoje a coisa caiu aqui, uma ficha interna, que é basicamente que eu tô me machucando demais, me decepcionando demais com pessoas que eu tenho envolvimento emocional, pessoas que eu aprecio, pessoas que eu amo em maior ou menor grau, e descobrindo que elas odeiam as pessoas, odeiam as diferenças, odeiam a democracia, são preconceituosas, são extremistas. E descobrir isso nas pessoas que eu tenho uma certa ligação emocional, admiração, dói, machuca. Então, é um ato mais de defesa própria que eu estou fazendo, que eu vou adotar a partir de agora, pelo menos por um tempo, de que toda pessoa que vier com opiniões políticas, sociais, morais, que eu considero repulsivas, e com quem eu tenho ligação emocional, eu vou bloquear, preservando assim minha estabilidade emocional.
essa atitude é muito complicada, porque ela tem dois lados. Um lado é o medo de me trancar numa bolha de opiniões similares às minhas e com isso não está aberta a questionamentos. Bom, eu vou tentar manter isso, o contato com opiniões divergentes, com pessoas com as quais eu não tenho envolvimento, com as quais eu posso nutrir nojo, repulsa, raiva e coisas assim, sem interferir no meu universo pessoal. O outro ponto é saber se isso não é uma forma de intolerância minha, né? Se eu não estou cometendo o mesmo erro que eu critico nas pessoas que estão me causando essa repulsa, se eu estou sendo antidemocrático, intolerante com elas. E isso é bem complicado mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à abertura de diálogo e estar sempre presente em opiniões diversas. Até mesmo que muitas das minhas opiniões são diversas da maioria. Então, se eu sou uma pessoa divergente, eu tenho que aceitar as divergências. Só que isso valia muito para o que eu sentia no passado. No passado, não é nem um passado remoto, é um passado recente. Se formos pegar, eu tenho meus 46 anos de idade, se formos pegar há 10 anos atrás, eu não lembrava de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta intolerância no discurso das pessoas. Hoje é tudo muito raivoso, hoje é tudo muito extremado, argumentos que descem para um nível de ódio mesmo, de demonização de tudo, que eu acho extremamente assustador. Então, é muito fácil a gente tolerar a discordância quando há ainda uma concordância, um consenso de como se fazer o debate. A partir do momento em que as pessoas extrapolam as regras que a gente considera civilizatórias, fica muito difícil saber se há realmente um diálogo ou se essa nossa tolerância à diferença de opiniões está dando espaço para a intolerância progredir. É o que o Popper chama de paradoxo da intolerância. A partir do momento em que, antigamente, por exemplo, a gente debatia no cenário econômico se o Estado deveria intervir mais na economia, intervir menos na economia, se nós devíamos enxugar o Estado, se nós devíamos aumentar a estrutura de apoio social do Estado. A gente debatia se a política era voltada para atender em excesso a economia e com esses interesses da elite, ou se a preocupação com o social, na verdade, escondia um populismo. Então, havia vários espaços de discordância saudável. Hoje a gente debate, por exemplo, a campanha da Natura que botou um homem trans como figura de pai. E como isso poderia ser um insulto, uma ofensa. Hoje a gente debate se defender o meio ambiente, falar em aquecimento global é correto. Hoje a gente debate se a Terra é plana. Hoje a gente debate se a ciência é a melhor forma de combater a pandemia, se vale a pena preservar vidas. O nível desceu muito. E a gente começa a aceitar opiniões que antes eram inaceitáveis como apenas opiniões divergentes. A gente começa a aceitar como uma divergência política alguém virar para mim e falar: não, os 90 mil mortos não é tão importante quanto a economia, quanto o emprego. A gente aceita uma série de coisas como toleráveis, que não são mais. E a partir do momento em que a gente começa a aceitar um discurso extremado de combate às instituições, de dizer que o STF está interferindo demais no presidente, ou dizer que
O Congresso é algo que precisa ser fechado, ou o STF. A gente está começando a abrir espaço para intolerância. E a partir do momento que a gente tolera um intolerante, ele pode tomar conta do debate e encerrá-lo. Então, num nível nacional, num nível de instituições, a gente tem que sempre ter como último remédio o abafamento de um discurso intolerante que ameace tomar o poder democrático e usurpá-lo e extingui-lo. A gente tem que ter como último recurso o abafamento disso à força, evitar um golpe de Estado, ou evitar uma revolução comunista, ou coisas do gênero. Num nível pessoal, além do Estado, no nível de esfera pessoal, nós devemos transmitir o recado que certas posturas não são aceitáveis, que a partir de certo ponto, a partir de certa fronteira, não cabe mais amizade. A partir do momento, por exemplo, que alguém vira e fala que, citar exemplos extremos, para ficar bem claro, vira e fala que quem não for cristão não tem direito a ter religião, ou que os judeus estão tomando conta do Estado e nós precisamos tirá-los da sociedade, não cabe mais uma relação de amizade com uma pessoa dessa. Claro, esses exemplos são muito raros, esse nível de extremismo é muito raro, mas o que aconteceu comumente comigo, que tem acontecido, é cada vez mais o uso do discurso extremado de personalização de valores, de intolerância ao que é diferente, intolerância e num falso conservadorismo, dizer que isso é uma questão de direita, isso é uma questão de ser conservador, de preservar as estruturas. As pessoas começam a defender que bandido bom é bandido morto, começam a defender que a gente tem que extirpar certos grupos ou ignorar a ciência porque um certo político vai contra, mesmo que isso signifique pagar vidas humanas. E pior, cada vez mais os argumentos também estão se tornando mais emocionais, pessoais e menos analíticos. Algo muito comum, um argumento que eu tenho sido confrontado cada vez com mais frequência é o argumento da personalização de que se a coisa atingisse você no nível pessoal, você não pensaria assim. Do tipo, questionar, você defende a readaptação de um criminoso, você defende os direitos humanos de um criminoso, mas se alguém matasse a sua filha, você não pensaria assim. Isso é de uma falta de caráter, soltar um argumento desse, é de uma falta de empatia, de uma banalização da violência que me assusta. É quase desejar ao outro que um desastre aconteça para que ele perceba as coisas como são, na visão do outro. Então, eu tenho medo de me arrepender, ainda há muito conflito interno dessa minha decisão, mas, infelizmente, se você não é amigo, não se preocupe. Inclusive, se você está nesse canal e pensa coisas que eu classifico como hediondas, sinta-se à vontade de se expor em soltar o seu discursinho de ódio, que eu vou agir como eu entendo que se deve agir. Agora, se você é meu amigo e pensa dessa forma, eu sinto muito, nossa amizade está seriamente ameaçada. Não há mais diálogo. A polarização da política no Brasil acaba de chegar na minha vida pessoal, acaba de chegar na minha esfera pessoal. E esse é o momento de eu dizer que eu não tolero mais. Que não há mais espaço para o intolerante, para o reacionário, para o falso conservador, o falso liberal. Aquele que usa um discurso de tolerância e de liberdade de expressão para poder vomitar o seu ódio, vomitar sua ignorância e
pactuar com coisas como 90 mil mortos por uma doença, 90 mil mortos que são evitáveis. Sim, o coronavírus iria matar pessoas, mas não nessa escala, se nós fôssemos minimamente razoáveis. Não é uma questão política, é uma questão de entendimento. E nós escolhemos, por intolerância, por ódio, seguir o caminho do desastre. Eu não aceito mais isso. Sinto muito aos ex-amigos. Estou extremamente decepcionado com vocês. Não vou citar nenhum, provavelmente nenhum deles vão estar vendo isso. Mas se estiverem, sinto muito. Para mim já é uma questão de caráter, de ética, de moral. Espero estar tomando a decisão certa.